Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. Você já se perguntou o que Jesus escreveu na areia quando os fariseus trouxeram ali a mulher pega em adultério? A Bíblia, ela diz que ele se abaixou e ele escreveu no chão. O texto não diz o que foi escrito. Por quê? O que ele escreveu e por que isso importa tanto? Fique comigo até o final e a resposta pode surpreender você. O texto do Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 11, ele mostra Jesus ensinando no templo quando os fariseus trazem uma mulher que havia sido pega em adultério. Então eles dizem, na lei, Moisés nos manda apedrejar tais mulheres. E você, o que diz? Era uma armadilha. Se Jesus mandasse soltar aquela mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, ele estaria indo contra a lei romana, que dizia que ninguém poderia ser condenado sem um julgamento prévio. Mas Jesus, ele se abaixa e com o seu dedo ele começa a escrever na areia. E depois diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus teria escrito ali na areia? A Bíblia, irmãos, ela não revela o conteúdo da escrita ali na areia. Mas muitos estudiosos, eles criam teorias ou criaram teorias acerca do que Jesus escreveu ali na areia. E a primeira teoria é que Jesus teria escrito ali na areia os pecados dos fariseus que estavam levando aquela mulher pega em adultério e a estavam acusando diante do Senhor Jesus. Baseado até mesmo em textos bíblicos como o de Jeremias capítulo 17, versículo 13, que diz assim, e os que te abandonam serão escritos no pó. Pode ser que ele escrevesse ali na areia não somente os pecados, mas também as falhas cometidas por aqueles fariseus que na ocasião estavam julgando e querendo a condenação de uma mulher que havia sido pega em adultério. Porém, o que a Bíblia diz é que, um a um, eles vão largando ali a pedra e eles vão deixando aquele ambiente, ficando sozinho ali Jesus e a mulher pega em adultério. Outra teoria que foi levantada a respeito disso é a teoria de que, na verdade, Jesus não estaria escrevendo nada na areia. Ele estaria apenas rabiscando a areia com o intuito de ganhar tempo, né? Como um mestre sábio, ele não respondeu nada de imediato ao questionamento dos fariseus sobre se aquela mulher seria apedrejada ou sobre se aquela mulher seria absolvida do seu pecado de adultério. Então, como um mestre sábio que Jesus ele era e que ele é, ele não responde de imediato. Ele simplesmente se abaixa e ele escreve. Aquele momento de silêncio, aquele tempo em que Jesus ele está escrevendo ali na areia, para alguns teóricos, foi apenas um momento de silêncio para criar uma tensão, onde o foco estaria mudando da mulher que havia sido pega em adultério para os fariseus que a estavam julgando e que a estavam condenando por causa do seu pecado. Então, alguns teóricos acreditam que ele não estava necessariamente escrevendo algo, mas sim apenas rabiscando para ganhar tempo e fazendo com que o foco daquele episódio mudasse da mulher pegada em adultério para os fariseus que a estavam julgando. A terceira teoria é de que Jesus estaria escrevendo ali na areia a própria lei. Talvez um versículo sobre a necessidade de haver duas testemunhas, ou que ambos estivessem ali, ou que ambos fossem punidos, mas o homem não estava ali, apenas a mulher que havia sido pega em adultério. Então,
Então, essa é outra teoria desenvolvida acerca do que Jesus escreveu na areia. Talvez a lei, que diria que ambos deveriam estar presentes, porém, encontraríamos aí um problema. Só a mulher estaria ali e o homem que havia adulterado com ela não estava. E a quarta teoria seria a teoria de que Jesus, ao se abaixar e ao escrever na areia, ele estaria agindo como um legislador, uma vez que o próprio Deus escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos em uma pedra no Monte Sinai. Naquela ocasião em específico, Jesus estaria escrevendo também com o seu dedo, porém não em uma pedra, para ficar gravada para a eternidade, e sim na areia ou no pó. É como se Jesus estivesse dizendo para aquela mulher e para todos os que ali estavam presentes: eu sou o autor da lei e eu também sou o Deus da graça. Enfim, quais são as lições que ficam, né? No final das contas, o que escreveu pode não ser o mais importante, e sim as lições que nós podemos tirar sobre essa ocasião ou sobre esse episódio bíblico. E uma das lições que nós podemos tirar é dita pelo próprio Jesus: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa lição ela nos leva a refletir sobre a nossa própria realidade, sobre a nossa própria condição. Quando os fariseus ouvem essa palavra da parte de Jesus, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, a Bíblia diz que um após o outro vão largando a pedra ali no chão e, de repente, encontra-se ali apenas Jesus e aquela mulher pega em adultério. Acredita-se que essa frase de Jesus levou-os a pensar sobre a condição deles também, que não era muito diferente da condição daquela mulher pega em adultério. Talvez eles não houvessem adulterado, mas eles também se encaixavam na condição de pecadores. Outra lição está também na frase do próprio Jesus: nem eu te condeno. Aquela mulher pergunta ao mestre o que ele achava, o que ele dizia, e ele diz: eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. Então, essa frase, ela deixa uma lição para nós. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra que ele liberou sobre aquela mulher é a mesma palavra que ele libera sobre a minha vida e sobre a tua vida em todo tempo e a qualquer momento. Vá em paz e não peques mais. Essa é uma frase que nos ensina sobre princípios maravilhosos da palavra de Deus, como a graça, que é o favor imerecido do Senhor, o perdão e também a restauração. Esses três princípios, ou essas três bênçãos do Senhor, alcançaram não somente aquela mulher pega em adultério, mas alcançaram a minha vida e a sua vida. A graça, o perdão e a restauração. Quando aquela mulher se levanta daquela situação, ela se levanta uma nova pessoa, ou como diz 2 Coríntios 5,17, uma nova criatura. E aí, o que você achou que Jesus escreveu ali na areia? Comenta aí nos comentários. E se você curtiu essa curiosidade bíblica, não esqueça de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no canal e também de ativar todas as notificações, porque tem muito mais vindo aí para abençoar você. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.